Queridos companheiros e queridas companheiras do movimento social, do movimento sindical, e eu queria, sobretudo, cumprimentar os professores e as professoras pela demonstração de luta que estão dando aqui no estado de São Paulo. Eu certamente não tenho nada para acrescentar depois do discurso do movimento social e do discurso dos dirigentes sindicais. Está ficando cada vez mais claro que o golpe dado nesse país não foi apenas contra a Dilma, não foi apenas contra os partidos de esquerda. O golpe dado neste país foi para colocar um cidadão sem nenhuma legitimidade, para acabar com as conquistas da classe trabalhadora ao longo de anos e anos e anos, com a reforma trabalhista e com a reforma da Previdência Social. O que está por detrás disso é que, embora o governo seja fraco, embora o governo não tenha nenhuma representatividade, ele conseguiu montar, dentro do Congresso Nacional, uma força política que quase nenhum presidente eleito conseguiu. E toda essa força política está predestinada a tentar impor, goela abaixo da sociedade brasileira, uma reforma da aposentadoria que vai praticamente proibir que milhões e milhões de brasileiros consigam se aposentar, que vai fazer com que os trabalhadores mais pobres desse país, sobretudo os trabalhadores rurais desse Nordeste, passem a receber metade de um salário mínimo, sem ter noção do que esses trabalhadores representam na economia das pequenas cidades desse país. E o problema não é de dinheiro. O problema não é de dinheiro. Eu gostaria que o Meirelles tivesse ouvido. Eu gostaria que o Temer tivesse ouvido, para eles perceberem que um dia nesse país nós resolvemos o problema da Previdência, dizendo apenas uma coisa: entre a política de geração de emprego e renda e de formalização das empresas e das relações de trabalho, proporcionar um crescimento inédito nas receitas da Previdência e da Seguridade Social entre 2004 e 2014. Apenas entre 2008 e 2014 houve um aumento de 54,6% na receita da Seguridade Social. Com a queda continuada do desemprego e da informalidade, pela primeira vez na história do Brasil, teve superávit no subsistema urbano da Previdência. Isso ocorreu a partir de 2010, quando os contribuintes da Previdência superaram a marca de 50% da população economicamente ativa e os salários cresciam em média 3% acima da inflação. Em 2011, as receitas da Previdência correspondiam a 5,9% do PIB. Mesmo no período entre 2012 e 2014, quando o ritmo da economia começou a cair, a Previdência continuou superavitária. Eu queria que o Meirelles e o Temer ouvissem um recado de vocês. A Previdência tem problema? Tem. Quer resolver o problema da Previdência? Quer. Ao invés de fazer uma reforma para tirar direito, faça a economia voltar a crescer, gere emprego, aumente o salário, que a Receita vai voltar a contribuir. Quando nós geramos 22 milhões de empregos, quando todas as categorias organizadas tinham aumento acima da inflação, quando o salário mínimo era reajustado todo ano, quando a gente tinha as pequenas e médias empresas formalizadas e legalizadas, a Previdência crescia a sua arrecadação. Portanto, companheiros e companheiras, eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte:
eu continuo cada vez mais convicto de que a gente tem que cada vez mais entender que somente o povo na rua, somente o povo utilizando os instrumentos de luta que vocês sabem quais são, e somente quando a gente tiver um presidente legítimo, com credibilidade, com confiança na sociedade, a gente vai conseguir fazer esse país voltar a crescer, gerar emprego e recuperar a confiança que esse povo já teve. Eu tenho dito todo santo dia que nós provamos que os pobres não eram um problema nesse país. Quando a gente conseguiu incluir o pobre no orçamento da União, o pobre passou a ser a solução. Portanto, os bancos públicos têm que voltar a ser bancos públicos. O BNDES tem que voltar a ser banco de investimento e o governo tem que governar para o povo mais pobre